Afinal de contas, democratização da educação torna o país mais rico? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. O ministro da Educação, Milton Ribeiro, declarou que as universidades deveriam ser para poucos. A declaração foi dada durante entrevista ao programa Sem Censura, veiculado pela TV Brasil. Questionado sobre como vê o papel dos institutos federais no país, defendeu que eles serão uma grande vedete no futuro. Abre aspas, acho que os institutos federais serão a grande vedete no futuro. Tem muito engenheiro e advogado dirigindo Uber porque não consegue colocação devida. Se fosse um técnico da informática, conseguiria emprego, porque tem uma demanda muito grande. Fecha aspas. O Brasil é um país no qual, às vezes, parece que as pessoas querem ser enganadas, pois aqui estamos dispostos a acreditar em toda sorte de absurdos completos para nos sentirmos melhores, mais leves e de bem com a vida. A mentira tem esse efeito anestésico na consciência humana. Afinal, se existe uma verdade nesse mundo, é que a verdade dói. Entretanto, ela também liberta, uma vez que é sempre mais seguro viver a verdade e não o engano. Quem estudou o mínimo de escola austríaca de economia sabe que um país como o Brasil, com uma mentalidade extremamente estatista e que, apesar de suas dimensões continentais, tem uma política administrativa bastante centralizadora, não pode ser um país rico. Lembrando aos nacionalistas de plantão que sempre surgem do nada para esbravejar que o Brasil é uma potência econômica, que país rico é o país onde os habitantes prosperam. A União Soviética, por exemplo, era um país rico, com o povo experimentando uma vida miserável. O Brasil sempre foi economicamente fechado e protecionista, e o Estado brasileiro sempre privilegiou um círculo do empresariado mais próximo ao poder central. A consequência disso é óbvia: desigualdade social e concentração de renda. Embora a desigualdade não seja um problema em si, já que o problema é a pobreza, quando ela não é fruto do livre mercado, e sim da ingerência do Estado na economia, então ela passa sim a ser um problema real. Afinal de contas, é claro que no Brasil há muita concentração de renda, pois toda a legislação é feita para blindar os grandes e poderosos da concorrência do pequeno empreendedor, daquele que está começando sua carreira empresarial. Contudo, quando a esquerda se depara com os filhos principais do estatismo brasileiro, desigualdade social e concentração de renda, ela logo diz que a paternidade é do capitalismo neoliberal. É aquela velha história: filho feio não tem pai. Oferecendo uma mentira conveniente para cauterizar a consciência do brasileiro, não o deixando ver o quão danoso é a falta de liberdade econômica, a esquerda criou a narrativa de que o Brasil é um país pobre porque nele não há educação democratizada. Daí, formou-se uma pseudológica absurda de que quanto mais engenheiros se formassem no Brasil, mais a engenharia iria crescer. Quanto mais advogados se formassem, mais vagas surgiriam. Quanto mais cientistas se graduassem, mais a ciência nacional ia se tornar de ponta. É o rabo abanando o cachorro. Baseado nessa premissa, os políticos ao longo dos anos elegeram a democratização do ensino superior como uma meta do Estado brasileiro. Brasil, pátria educadora. Através de programas de financiamentos estudantis públicos, cotas, criação de universidades públicas e financiamento de vagas em universidades privadas, de fato, o número de brasileiros com ensino superior cresceu bastante. Segundo dados da revista Ensino Superior, em 1960, 1,1% dos brasileiros tinha formação superior. Já em 2019, o número chegou a 34,3%. Entretanto, segundo dados do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, de 2018, abre aspas, ainda que venha crescendo o número de trabalhadores com ensino superior no mercado de trabalho brasileiro, parte desse contingente não consegue obter uma função compatível com o seu grau de instrução. Logo, apesar de apresentar uma taxa de desemprego abaixo das demais categorias, mais de 1/3 dos indivíduos mais graduados está ocupando postos de emprego que não requerem o seu nível de conhecimento. Adicionalmente, os efeitos da crise econômica sobre o mercado de trabalho reforçaram ainda mais esse quadro, de modo que no terceiro trimestre de 2018, de cada 10 trabalhadores ocupados, 4 estavam em funções que prescindiam da sua qualificação.
instrução. No caso dos mais jovens, o estudo revela que sua inserção nos segmentos de ocupação correspondentes com o seu grau de instrução é ainda mais difícil. Se no fim de 2014, 38% dos indivíduos de 24 a 35 anos com ensino superior possuíam empregos abaixo do seu nível de qualificação, no último trimestre, este percentual já havia avançado para 44,2%. A verdade é que o ministro Milton Ribeiro tem razão. A chance de você se formar em uma universidade e não conseguir um emprego é real. Há alguns dias viralizou no LinkedIn a foto tirada de um jornalista que possui mestrado vendendo doce nos semáforos e pedindo um emprego com uma placa no pescoço para alimentar a filha. Fato é que o mercado é quem vai ditar a necessidade do acesso ao ensino superior. A universidade deve visar atender às demandas do mercado, pois tal estudo necessita de uma grande soma de dinheiro investido. E caso um indivíduo se forme e não existam vagas para sua inserção no mercado, então aí ocorreu uma péssima alocação de recursos escassos. Para variar, porém, o ministro de Bolsonaro não podia escapar sem deixar de dar uma derrapada. Ao comentar o acesso à universidade por meio de cotas, ele falou, abre aspas, pelo menos nas federais, 50% das vagas são direcionadas para cotas, mas os outros 50% são de alunos preparados, que não trabalham durante o dia e podem fazer cursinho. Considero justo, pois são os pais dos filhinhos de papai que pagam impostos e sustentam a universidade pública. Não podem ser penalizados. Fecha aspas. Esse raciocínio é falso. As universidades públicas, e isso não é uma exclusividade brasileira, são conhecidas formas dos mais pobres pagarem o ensino superior dos filhos das famílias mais ricas. Afinal, quem paga mais imposto proporcionalmente? A resposta sempre é o mais pobre. Vejamos, sempre é dito aqui neste canal como os impostos acabam sendo pagos pelo consumidor final, e por isso os mais pobres são sempre os que proporcionalmente têm as suas rendas mais tributadas. Isso é citado, por exemplo, por Hans Hermann Hoppe, no livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, referindo-se à experiência alemã com as universidades públicas. Por fim, universidades deveriam ser para quem quer fazer universidade sob suas próprias custas, e o Estado não deveria ter nada a ver com isso. O Estado, aliás, não deveria nem existir. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido por professor de escola pública do Ancapistão, escrito por Atos Henrique, revisado por JJ Liber e narrado por Baby Yoda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!